Olá pessoal, nós vamos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos de Nilópolis, que faz parte do Rio de Janeiro. Bom, mais um estatuto que nós vamos estudar aqui numa série de vídeos, numa série de aulas no canal. Mais um estatuto bem extenso, então vai ter que ser por parte, beleza, pessoal? Mas também vai ter bastante conteúdo, bastante exercício para vocês estarem fixando o conteúdo. Bom, e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para você estar recebendo notificações referentes à continuidade dessa playlist e também outros materiais que estão aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom, pessoal, agora vamos estudar a respeito do concurso público. O artigo 40 diz o seguinte: a investidura em cargo público de provimento efetivo depende de aprovação e também de classificação em concurso público de provas escritas ou de provas e títulos, podendo também os candidatos serem submetidos a provas práticas de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Então, uma das formas de ingresso no serviço público é através de concurso público. Isso para que o provimento ele aconteça de forma efetiva, ou seja, de modo que aquele candidato aprovado, classificado, que também foi nomeado e empossado, ele possa, depois de 3 anos de estágio probatório, se tornar servidor estável. Assim, ele dificilmente perderá o seu cargo, Somente em sentença transitada em julgado, sendo assegurada a esse servidor ampla defesa. Existem alguns cargos que, além da prova escrita, existe também a prova prática, para atestar se o candidato possui condições físicas para exercer aquele cargo. Acontece muito para cargos de segurança, como policial, bombeiro, por exemplo. Segundo o parágrafo 1º, para provimento do cargo de procurador e os profissionais do magistério, será exigido concurso de provas e títulos. Então, no caso do magistério, que a gente está falando de quem? Está falando dos professores, e também para o cargo de procurador, além da prova escrita, também existirá provas de títulos, que vai contabilizar na pontuação final. Títulos esses que podem ser de pós-graduação, mestrado, doutorado, em alguns casos, a depender do cargo, até mesmo curso de aperfeiçoamento. Segundo o artigo 41, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras e para as quais serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso. Então, pessoal, 10% do total das vagas serão destinadas às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E as atribuições exercidas por essas pessoas, por esses servidores, têm que ser compatível com a sua deficiência. Além disso, a deficiência em questão tem que ser comprovada, através de exame realizado por junta médica oficial. Segundo o artigo 42, o concurso de provas ou de provas e títulos para provimento de cargos efetivos será sempre público, dele se dando prévia e ampla divulgação da abertura de inscrições, requisitos exigidos, programas, critérios de julgamento, prazos de validade e também as condições de sua realização e tudo mais que interessar aos possíveis candidatos. Então, será dada ampla divulgação em relação à abertura do concurso público para que todos tomem conhecimento, sobre todas as etapas, requisitos, vencimento, conteúdo a ser cobrado, que é o conteúdo programático, para que tudo que envolva o concurso ele seja amplamente divulgado, todas as informações sejam amplamente divulgadas. Lembrando que essas informações estarão presentes no edital do concurso, que o candidato sempre tem que ler, tá bom, pessoal? Sempre leiam o edital do concurso que vocês irão prestar, que será publicado no órgão oficial e também em jornal de grande circulação no município e na região. De acordo com o segundo parágrafo, o concurso público poderá ter validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, a validade do concurso é de 2 anos. Mas ele pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 2 anos. Daí totalizam 4 anos, que o concurso fica em vigor. Bom, o concurso público objetiva avaliar o quê? Conhecimentos e qualificação profissionais mediante provas ou provas e títulos, habilidade para execução de tarefas do cargo, no caso de provas práticas, capacidade física e psicológica, no caso de cargos que exijam condições específicas para o desempenho das atribuições inerentes. Então, o concurso público ele não avalia somente conhecimento, mas também se o candidato possui qualificação para exercer aquele cargo, se possui habilidade para executar as tarefas do cargo. Isso quem vai dizer
será a prova prática. E também se possui capacidade física e mental, psicológica, para suportar, né, todas as demandas, todas as pressões que fazem parte daquele cargo. Segundo o parágrafo 6º, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso público anterior com prazo de validade ainda não expirado. Então, só pode abrir um novo concurso quando o anterior expirar, ou seja, quando passar os 2 anos, aqueles 2 anos, né, que ele tem de validade. Caso o concurso seja prorrogado, tem que passar um total de 4 anos. Passados esses 4 anos, aí sim pode ocorrer a abertura de um novo concurso. Vamos para a nossa 6ª questão, que diz o seguinte: em relação ao concurso público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nilópolis, marque a única alternativa correta. Bom, pessoal, eu sugiro, né, que vocês pausem e analisem com calma, tá bom? Vamos lá, eu vou analisar cada alternativa, tá, em busca da correta. O concurso público objetiva avaliar conhecimento e qualificação profissionais mediante provas práticas. Gente, o concurso público ele objetiva avaliar conhecimento, realmente, e qualificação profissionais também. Só que mediante provas ou provas e títulos, tá? E não mediante provas práticas. A prova prática é para avaliar a habilidade, né, do servidor, né, do futuro servidor, no caso, na execução de tarefas referentes ao cargo. Por isso, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Para provimento do cargo de procurador e de profissionais do magistério, será exigido concurso de provas e títulos. Bom, pessoal, a letra B, ela tá correta, tá? Portanto, ela é nosso gabarito. De fato, para prover, né, o cargo de procurador e também dos profissionais do magistério, né, que são os professores, será exigido sim, além de provas de conhecimento, também provas de títulos. Bom, vamos para a letra C. O concurso público poderá ter validade até 2 anos improrrogáveis? Bom, o concurso público ele pode ter validade até 2 anos sim, mas poderá ser prorrogado por mais 2 anos, tá? Por isso que a letra C está errada. Letra D. Serão reservadas até 15% das vagas oferecidas no concurso às pessoas portadoras de deficiência. Serão reservadas até 10%, tá bom, pessoal? E não 15%. Por isso que a letra D está errada. Vamos seguir com o nosso estudo, analisando agora a posse e o exercício. Segundo o artigo 43, posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, a posse, pessoal, é o ato de formalização de provimento de um cargo público. É quando o candidato é aprovado, classificado, convocado, né? Ele toma posse, ele aceita as atribuições e responsabilidades do cargo, né, na qual ele prestou concurso público. Segundo o parágrafo 1º do artigo 43, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado e ocorrendo motivo relevante, a critério da Secretaria Municipal de Administração. Então, a partir do momento que sai o ato de nomeação, o candidato ele tem 30 dias para tomar posse. Ele pode requerer a prorrogação dessa posse por mais 30 dias, mas nesse caso ele tem que ter um motivo relevante para isso. Segundo o artigo 44, são requisitos para a posse, além dos previstos no artigo 19, os seguintes: habilitação em concurso público. Então, o futuro servidor ele tem que ter sido aprovado na prova escrita ou ainda na prova prática, quando existir, né, depender do cargo. Só assim ele será habilitado em concurso público. Habilitação em exame de sanidade físico-mental realizado exclusivamente por órgão oficial do município. Então, o futuro servidor ele tem que possuir condições de sanidade mental, físico e mental para que ele tome posse. E essa habilitação quem faz é um órgão oficial do município exclusivamente, tá? Também declaração de bens e rendas que constituem o seu patrimônio. Então, o futuro servidor, né, que toma posse, ele tem que declarar os bens e rendas que ele possui. Comprovação de bons antecedentes, declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, ou que se percebe proventos de inatividade. A gente vai ver, né, mais pra frente que é possível acumular alguns cargos públicos, né, como por exemplo 2 matrículas de professor, quando existir, né, compatibilidade de horário. E inscrição no cadastro de pessoas físicas, que é o CPF. Segundo o artigo 45, são competentes para dar posse o prefeito, os secretários municipais e demais autoridades que lhes sejam diretamente subordinadas.
Então, os cargos que estejam diretamente subordinados ao prefeito e também aos secretários, né, terão sua posse apreciada pelo prefeito e também pelos secretários municipais. Os secretários municipais aos ocupantes do cargo em comissão no âmbito das respectivas secretarias, inclusive aos dirigentes de autarquias a estas vinculadas. Então, o servidor comissionado, né, com livre nomeação e exoneração, terá sua posse apreciada pelos secretários municipais. Isso quando estiver no âmbito daquela secretaria. Então, se é um servidor comissionado, né, para um cargo de direção, por exemplo, de uma escola, ele vai estar no âmbito da Secretaria de Educação, né? Então, nesse caso, a competência para poder dar a posse a esse servidor comissionado é do secretário de Educação Municipal. Os dirigentes de autarquias, ou seja, os servidores, inclusive os ocupantes do cargo em comissão das respectivas entidades. Então, por fim, os servidores de autarquias terão sua posse formalizada pelos dirigentes dessas autarquias. A competência para dar posse poderá ser objeto de delegação. Então, pessoal, é possível, tá, que quem detenha a competência da posse delegue, ou seja, transfira essa competência ao ocupante de outro cargo. Segundo o artigo 46, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e ocorre após a posse. O exercício ele vem depois da posse, tá bom? Depois que você formaliza o seu ingresso no serviço público, você se dirige até o local onde você vai exercer as suas atividades, as suas funções, né? Para que você possa entrar em efetivo exercício. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Então, o assentamento individual é uma pasta, né, que contém toda a vida funcional daquele servidor, quais cargos ele ocupou, seus vencimentos, tudo relacionado à sua vida enquanto servidor. Segundo o artigo 48, o início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Então, tudo é registrado nesse assentamento individual, que é um dossiê funcional do servidor. Segundo o parágrafo 1º do artigo 48, o servidor que deva ter exercício em outra localidade terá 15 dias de prazo para fazê-lo, incluindo neste tempo o necessário ao deslocamento para a nova sede, desde que implique mudança de seu domicílio. Então, se o servidor reside em outro município, diferente daquele que ele vai entrar em exercício, ele terá 15 dias para se deslocar, né, caso ele mude de domicílio, tá? Mude definitivamente de domicílio. Segundo o artigo 49, o ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando, pela natureza do cargo, for estabelecida duração diversa. Então, a regra são de 40 horas semanais de jornadas de trabalho. Pode existir exceções, né, em razão da natureza do cargo e da função exercida. Segundo o artigo 50, a investidura em cargo em comissão ocorrerá com a posse, da qual se lavrará termo, incluindo o compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública, bem como consignando a apresentação de declaração de bens e rendas. Então, a investidura em cargo comissionado, com livre nomeação, né, e também livre exoneração, ocorrerá através de posse, tá bom? Segundo o artigo 51, o exercício de cargo em comissão exige de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, foi aquilo que eu já tinha adiantado para vocês. O cargo comissionado é um cargo de confiança, né, que exige dedicação integral, exclusiva, mas possui livre nomeação e também livre exoneração, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhuma estabilidade. Segundo o artigo 53, considera-se em efetivo exercício o servidor afastado por motivo de férias, né? Se o servidor estiver em gozo de suas férias, para efeito de aposentadoria e também para efeito de vencimento, né, de salário, esse tempo ele é considerado como de efetivo exercício. Também casamento por 8 dias, contados da data de sua realização. Então, o servidor ou a servidora tem direito a 8 dias de licença em razão de casamento. E esse tempo conta como de efetivo exercício para efeito de aposentadoria e também para efeito de remuneração. Luto por 8 dias por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, filhos, enteados. Então, também é de 8 dias, né? Assim como é o caso do casamento, né? Também é o caso de falecimento. O afastamento, ele por conta de falecimento de membro de família, também é de 8 dias. O estatuto deixa claro quem são esses membros, tá? E também que esse tempo de afastamento conta como de efetivo exercício para efeito de aposentadoria e também para efeito de remuneração. Menor sob guarda judicial ou tutela e irmãos, a contar da data do óbito.
Desempenho de cargo de confiança na administração pública federal, estadual ou municipal. Então, se um servidor efetivo desempenhou durante um tempo, um cargo de confiança, esse tempo contará como de efetivo exercício. Licença especial. Essa licença a gente vai estudar melhor ao longo da nossa série de vídeos, tá? Mas só para vocês terem uma noção, é uma licença que o servidor adquire após 5 anos de efetivo exercício ininterruptos, sendo uma licença de 3 meses com direito a todos os vencimentos, tá? Esse ininterrupto significa que é sem parar. Então, o tempo que o servidor estiver gozando dessa licença prêmio contará como de efetivo exercício em relação, à aposentadoria. Licença gestante, licença aleitamento, licença paternidade, licença adotante. Nós vamos ver todas essas licenças mais à frente. O importante agora é saber que o gozo delas não compromete o tempo de aposentadoria. Acidente em serviço ou doença profissional ou doença de notificação compulsória. Então, no caso de doença ou acidente, o tempo de afastamento é contado para efeitos de aposentadoria. Licença para tratamento de saúde, que nós veremos melhor em breve. Também é contada essa licença, ela é contada, esse tempo que a pessoa está afastada, é contado para efeitos de aposentadoria. Licença por motivo de doença em pessoa da família, respeitando o prazo estabelecido no artigo 70, parágrafo 2º. Então, nesse caso, o tempo de licença para dar assistência a uma pessoa da família é contado sim para fins de aposentadoria daquele servidor. E o servidor não poderá permanecer com essa licença por prazo superior a 24 meses, tá bom, pessoal? Missão oficial. O tempo em que o servidor estiver afastado, cumprindo com alguma missão oficial, também contará como tempo de serviço para efeito de aposentadoria. Prestação de prova ou de exame em curso regular ou em concurso público. Então, o tempo que o servidor se afastar para realizar prova ou exame em algum curso ou concurso também conta como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria. Recolhimento à prisão, se absolvido. Então, caso haja absolvição, apenas nesse caso, o tempo que o servidor ficou preso será contado como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria. Suspensão preventiva, se inocentado. Então, caso o servidor seja inocentado, o tempo que ele ficou em suspensão, de suspensão preventiva, também será contado como tempo de efetivo exercício para efeitos de aposentadoria. Convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Então, o tempo que o servidor prestou o serviço militar ou compôs o júri, ele vai ser utilizado como tempo para efeitos de aposentadoria, vai contabilizar. Faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 3 durante o mês e outros casos de força maior. Então, se o motivo da falta tenha sido por motivo de doença, na qual seja possível comprovar, ainda que seja de pessoa da família, não precisa ser o servidor propriamente, mas seja alguém da família dele, no máximo de 3 ao mês, 3 faltas ao mês, esses dias eles serão contados para efeitos de aposentadoria. Falta por convocação para júri, serviço eleitoral e para doação de sangue. Então, se o servidor se afastar para fazer parte de júri, para ser mesário, por exemplo, no caso de serviço eleitoral, e também para doar sangue, todo esse tempo será considerado como de efetivo exercício para efeito de aposentadoria. Vamos para a questão 7, que diz o seguinte: em relação ao tempo de serviço público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nilópolis, será considerado como efetivo exercício o servidor afastado, exceto para convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, para missão oficial, por faltas por motivo de doença comprovada do servidor, não sendo considerado seu afastamento por doença em pessoa da família, no prazo de até 3 faltas durante o mês, para gozo de licença especial. Bom, pessoal, é considerado como de efetivo exercício faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 3 durante o mês, e outros casos de força maior. Por isso que a letra C está errada e é o nosso gabarito. Fala, pessoal, espero que esse conteúdo tenha contribuído para os estudos de vocês. Não vai embora porque vai ter uma série de vídeos em relação a esse estatuto, tá bom? Então fica aqui, fica no canal, se inscreve no canal para vocês estarem sempre de olho, estarem sempre acompanhando e se preparando para o concurso de vocês, beleza? Aproveita também e explora outros conteúdos do canal que pode estar contribuindo, fortalecendo para os estudos de vocês. E se você gostou, não deixe de deixar um like, beleza? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!